Existe um modo de agir para enganar alguém. E isto se chama artimanha. Olá, pessoal. É sobre isso que eu vou falar hoje. A artimanha dos homens. Porque isso já acontece no mundo há muitos milênios. E hoje, no século XXI, está acontecendo em todos os países do mundo com certeza. E isso é algo errado, que não deve ser aceitado por você nem por mim. Não podemos aceitar esse tipo de coisa em tempo algum. Temos que combater esse mal. Temos que cortar esse mal pela raiz, de forma definitiva. Porque isso prejudica a humanidade. Muitas pessoas foram lesadas dolosamente por causa disso. Porque muitas pessoas deliberadamente cometem esse engano que se chama artimanha. Eles sabem como fazer isso. Eles têm astúcia. Eles conseguem fazer com que isso seja feito com facilidade. Porque eles fazem isso engenhosamente. Eles sabem maquinar. Eles sabem pensar a respeito disso. Então, no mundo hoje existem muitas artimanhas que dão certo. Muitas fraudes. Muita corrupção, digamos assim. Que parte de homens que têm tendência a fazer isso. E isso é algo errado. Tanto para você como para mim. Porque quando alguém pratica a artimanha, possivelmente ele está fazendo algo contra a lei. Ou seja, ele está cometendo um crime, lesando muitas vidas. E isso é errado. Totalmente errado. E algo errado tem que ser combatido. Tem que ser combatido por você e por mim. De forma eficaz. Temos que nos empenhar para combater isso. Dia após dia. Porque tanto você como eu devemos andar na retidão, em práticas honestas, justas, íntegras. Nós devemos se desviar desse mal que se chama artimanha. Porque para mim e para você, o que vale é fazer o bem. É o mais importante. Esse tem que ser o nosso princípio moral, dia após dia. Não podemos se deixar envolver e se enredar pela artimanha, que tenta nos seduzir, nos assediar, para que possamos praticar isso. Então, cabe a você e a mim pensarmos a respeito disso, nos conscientizarmos de que não podemos deixar com que qualquer artimanha possa nos levar a cometer coisas erradas com o objetivo claro de enganar outras pessoas. Porque muitas pessoas que praticam artimanhas, elas se dão bem enganando outras pessoas. Isso é um grande mal que acontece hoje, com certeza. E possivelmente vai acontecer pelos próximos anos também. Mas cabe a você e a mim combatermos esse erro. Então eu espero que possamos fazer isso. Isso é algo justo. Nós temos que exercer justiça contra esse tipo de coisa. Então, eu vou falar sobre isso aqui, porque nós devemos entender isso. Porque o significado da palavra artimanha significa procedimento para levar alguém ao engano. E milhões de pessoas hoje no mundo foram levadas ao engano pela artimanha de homens, que ao longo da história fizeram muitas artimanhas para enganar a humanidade. Hoje, esse engano continua, porque ainda estão acontecendo artimanhas que estão levando as pessoas para o engano. E muitas pessoas hoje estão enganadas por causa disso.
porque para elas, esse engano é uma verdade absoluta. Porque eles foram condicionados a pensar assim por vários anos. Porque esse engano, ele foi incutido na mente das pessoas como sendo algo verdadeiro. Eles usaram para isso mentiras, sofismas e raciocínios falazes para conseguir que a humanidade pensasse dessa forma. Pensasse que o engano é uma verdade absoluta para elas. De forma que, quando alguém fala a verdade para essas pessoas, elas não dão ouvidos. Elas acham que aquela pessoa que está falando a verdade, com o objetivo de abrir os olhos dela, ele é que está mentindo e está enganando, querendo enganar as pessoas. Então, essa cultura que se tornou o senso comum do mundo hoje, pela artimanha dos homens, tem dado resultado. É por isso que continua. Então, eles usam todos os meios necessários para que isso possa continuar. A mídia, as músicas, os livros, a ciência, enfim. Tudo é usado para manter as artimanhas como elas estão. Ou seja, para manter as artimanhas para enganar a humanidade. Está totalmente enganada por isso, iludida. As artimanhas deram certo, sim. Então, isso é a real hoje. A real é essa. A realidade é essa. As pessoas são enganadas pelas artimanhas dos homens. Não devemos aplaudir isso. Não devemos dizer amém, não devemos concordar. Não devemos aceitar esse tipo de coisa em tempo algum. Não podemos ser enganados. Não podemos ficar enganados para sempre. Esse engano tem que chegar ao fim. E é hoje que tem que chegar ao fim. Você tem que fazer algo de sua parte para que isso aconteça. Assim como eu tenho que fazer algo de minha parte para que isso aconteça. Então isso cabe a nós fazermos hoje, com certeza. Então, eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, porque esse texto aqui vai falar sobre essa questão. Talvez muitas pessoas possam pensar que nas Escrituras não existe um texto referente a artimanhas, mas existe sim. Nas Escrituras esse tema é abordado, é falado claramente, para que você e eu possamos estar conhecendo isso. Porque cabe a mim e a você conhecer isso para podermos combater isso com mais firmeza, com o peso da verdade. A verdade, ela nos liberta das artimanhas dos homens que nos enganaram durante muito tempo. Então, é hora de nos libertarmos disso mesmo. A humanidade, de forma geral, tem que fazer isso. Porque a humanidade, de forma geral, está sendo enganada há muito tempo pela artimanha dos homens. E isso não pode continuar acontecendo em tempo algum. Então, eu vou ler aqui esse texto que é muito bem claro e simples para se entender. Está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Está escrito assim, ó. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, nós não podemos mais ser meninos, nós não podemos mais ser crianças, nós não podemos mais ser infantis, imaturos, incautos, ingênuos, inocentes. Não podemos ser assim. Quem é assim hoje é facilmente levado pela artimanha dos homens. É facilmente enganado pela artimanha dos homens. Então, não dá mais para ser assim, pessoal.
Hoje, no século XXI, não há lugar mais no mundo para sermos enganados, sendo meninos, infantis, crianças. Então, é preciso que tenhamos consciência disso. Tenhamos consciência de que não podemos ser o alvo fácil para os homens que vêm tentar nos enganar com suas artimanhas. Temos que ser esclarecidos, temos que estar conscientizados para conseguirmos combater esse engano. Temos que estar versados no conhecimento. Temos que estar por dentro de algo que vai servir para nos prevenirmos, nos acautelarmos desses homens que, dia após dia, criam novas artimanhas para nos enganar, como há séculos está acontecendo no mundo. Então ele diz aqui, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Então, as doutrinas que existem por aí, com o objetivo de enganar as pessoas, elas surgem pela artimanha dos homens. Eles fazem isso engenhosamente. Eles criam, eles maquinam, eles ficam pensando num modo de criar alguma coisa para enganar as pessoas, para lesar as pessoas, para agir de forma dolosa contra as pessoas, se aproveitando delas, tirando vantagem delas. Lucro financeiro vem através de muitas artimanhas que são usadas por aí. Muitas fraudes que existem no mundo geralmente trazem lucro para os homens que criaram essas artimanhas. É verdade, sem dúvida alguma. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, eles usam a sua astúcia para criar essas artimanhas para nos induzir ao erro. E a humanidade, de forma geral, está sendo induzida ao erro, sim. Há muitos erros. Porque são várias artimanhas criadas que, pouco a pouco, foram nos induzindo ao erro. E muitos acreditam nesse erro. Muitos acham que esse erro é algo certo. Então, é isso que acontece. Infelizmente, essa é a realidade. E é contra esse tipo de coisa que tanto você como eu devemos fazer alguma coisa para combater isso. Não podemos ficar de braços cruzados, de olhos fechados, passivos, aceitando tudo numa boa, tolerando isso boamente, dizendo amém, sendo cúmplice, conivente, consentindo com isso. Não, chega, é hora de botar no fim nisso. Porque quem vive fazendo isso está, de certa forma, fazendo com que essas artimanhas continuem acontecendo no mundo. Então, é preciso que tanto você como eu hoje possamos agir contra esse tipo de coisa. Porque isso é algo totalmente errado. Totalmente errado mesmo. Então, o texto é esse, pessoal. Vou ler aqui de novo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, as artimanhas existem para induzir as pessoas ao erro. É apenas isso. A finalidade é essa. E muitas pessoas, infelizmente, foram induzidas ao erro ao longo da história. Algumas morreram sem conhecer a verdade, porque foi induzida ao erro de tal forma que
para ela, esse erro era a verdade. Se tornou verdade. Porque ela foi enganada dessa forma, ela foi iludida dessa forma. Então, cegamente a humanidade caminha assim, pessoal, induzida pelo erro. E não podemos continuar assim. É hora de enxergar, abrir os olhos, acordar, cair em si, cair na real, escapar dessa artimanha que nos induziu ao erro. Porque não podemos continuar nesse erro. Esse erro é algo que nos prejudica, que nos impede de viver a verdade, de conhecer a verdade. E até nos impede de acertar. Porque se formos induzidos ao erro, praticamos coisas erradas. Mas o certo para você e para mim não é isso. Não é isso. É acertar. Praticar coisas que sejam certas e não coisas erradas. Então, cabe a cada um de nós hoje, entendemos isso hoje, porque o alvo desses homens que vêm com suas artimanhas para tentar nos induzir ao erro é você e eu. Eles estão à procura de pessoas assim, que caiam nessas artimanhas. A artimanha é feita como uma armadilha para que os incautos caiam nelas. Então, é hora de deixar de ser incauto, ingênuo e inocente. Chegou a hora de você ser prudente como as serpentes. É isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Porque se as artimanhas dão certo, eles sabem que podem continuar se aproveitando da boa fé, digamos assim, dos incautos, ingênuos e inocentes e continuarem com essas artimanhas, porque vai dar certo. Mas se der errado, por causa das pessoas não serem tão ingênuas assim, isso pouco a pouco vai acabar. Então, é hora de entender isso hoje. Porque eles sempre vêm com suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos com essas artimanhas. Então, não seja alguém que seja induzido a esse erro por você ser alguém que seja incauto, ingênuo e inocente. Porque assim você vai ser induzido ao erro. Você vai ser uma marionete controlada por esses homens que te induziram ao erro com as artimanhas deles. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa hoje. Nós não podemos ficar à mercê ou sendo refém desse mal. É hora de fugir, escapar e sair fora. É hora de não sermos mais as presas desses homens que vêm com suas artimanhas para nos induzir ao erro. Erro é erro. Erro não é bom para ninguém. Práticas erradas não são bom para ninguém. Nem para você, nem para mim, em tempo algum. Temos que entender isso hoje. Então, cabe a cada um de nós agora agirmos ou fazermos alguma coisa para acabar com esse mal. Eu espero que isso aconteça na sua vida e na minha vida. Porque não podemos mais sermos pessoas que são facilmente envolvidas e enredadas pelas artimanhas dos homens. Não, esse tempo acabou. E tem que acabar agora. Então vamos fazer
tudo o que for necessário para que essas artimanhas dos homens acabam e ninguém mais seja induzido ao erro. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.